Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. O texto diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, que alegria
podermos deleitar da Tua palavra, acalmar o nosso espírito, a nossa vida, a fim de receber a Tua palavra em nossos corações. Se fôssemos embora antes dessa palavra, já seríamos tão edificados, mas o Senhor é um Deus que tem mais, que deseja falar mais. Por isso, Senhor, através do Teu Espírito Santo, traga discernimento da Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor dê graça ao pregador na exposição do texto, que o Senhor dê graça aos ouvintes para discernir a Tua voz, e que desde já o Senhor receba toda a honra e toda a glória dessa palavra, desse culto e de toda a nossa vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. A voz de Deus em tempos de crise é o tema dessa palavra. Irmãos, essa palavra ela vem muito forte ao meu coração a fim de trazer temor à igreja de Jesus que se reúne nessa manhã. O intuito dessa palavra, primeiramente, é trazer descanso ao teu coração, a despeito da soberania de Deus. Os tempos em que vivemos deixa os nossos corações muito agitados. Ao ver os noticiários, a ver as notícias ao nosso redor, ao olharmos o nosso contexto familiar e até mesmo eclesiástico, diante de tantas realidades que nós percebemos em nosso meio, da igreja no Brasil e no mundo. E essa palavra, ela vem para reafirmar a soberania de Deus ao nosso coração, para que todo coração agitado se submeta à soberania de Deus. Se somos cristãos, se os nossos olhos foram abertos, se encontramos o Senhor no caminho de Damasco, no nosso poço de Jacó, e tivemos uma experiência real com o Senhor, o convite que as Escrituras nos fazem é nos submeter à soberania de Deus. Ponto. Mas o intuito dessa palavra não é apenas reafirmar a soberania de Deus, mas também, junto com a igreja, nós que fazemos parte da família de Deus, nós consigamos discernir Deus no meio do caos, Deus no meio das leis que não agradam a Deus, Deus no meio de contextos familiares que não são favoráveis. Discernir o trabalho de Deus, o que Deus está fazendo no nosso meio, no meio de uma sociedade pagã e que vive contextos de caos. Você tem conseguido discernir Deus em meio a tudo isso? Deus em meio ao governo, às políticas públicas, às vaidades dos corações humanos, às atrocidades que o ser humano tem se permitido
fazer, porque não tem o Cristo como seu Senhor. A soberania de Deus limpando a igreja. O próprio texto diz que ele vem com uma pá em sua mão, e ele separa, e ele vai separar. Conseguimos discernir Deus no meio disso tudo. Para aquietar o nosso coração. E a palavra nessa manhã responde ou traz alento em uma ou em algumas das nossas indagações. Porque era exatamente o contexto que eles estavam vivendo. O versículo de número 1 e 2 citam 7 personagens da história. 5 personagens do mundo político e 2 personagens do mundo religioso. Exatamente para nos mostrar que o mundo político e religioso estavam em decadência. E é nesse momento que a palavra do Senhor vem. É nesse momento que Jesus restabelece o trono. É nesse momento que a palavra nos preenche. É nesse momento que Deus grita. É nesse momento que Deus revela a sua soberania. É nesse momento que Deus diz: olha, eu não deixo passar nada. Eu estou ciente de tudo. Eu governo tudo. Eu tenho a direção de tudo. Eu tenho o governo na palma das minhas mãos. É nesse momento. Interessante, porque João aqui, ele está encerrando o ciclo da antiga aliança e abrindo o ciclo da nova aliança. Um profeta, após 400 anos de silêncio profético, desde Malaquias, sem ouvir a voz de Deus, está terminando aqui o capítulo de número 2, o registro de Jesus com 12 anos, e o capítulo 3, ele abre com Jesus aos 30 anos. Existem muitas especulações com o que Jesus fez nesse tempo de silêncio, nesses 400 anos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. O cuidado de Lucas aqui é citar para nós como estava o mundo quando Deus fala com João Batista e o levanta. E eu começo então a exposição a partir do verso 2 e 3, que diz assim: Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Primeiro ponto: Deus usa meios improváveis. Irmãos, preste atenção. Deus levanta João Batista no deserto para falar. Deus não levanta João Batismo no meio da multidão. As multidões são atraídas, e o texto nos mostra posteriormente, mas Deus levanta um louco em uma região improvável. Isso nos ensina
nos ensina sobre a soberania de Deus, nos ensina que Deus não tem lugar, não tem horário, não tem quem. Ele pode usar quem Ele quer, no horário que Ele quer, aonde Ele quer, no tempo que Ele deseja. E se tem uma coisa que Deus costuma fazer, é fazer coisas em momentos improváveis. Deus levanta João Batista no deserto. E se você parar para pensar, nós somos um povo improvável. Nós somos de famílias improváveis. Mas é dentro desse contexto que Deus fala. Deus usa meios improváveis. João saiu pelas ruas, saiu pelo deserto, ele pregou arrependimento para o perdão dos pecados. Depois de 400 anos de silêncio, Deus fala com um homem improvável. Ele levanta num lugar improvável. Você precisa crer nessa manhã que no seu contexto Deus fala, no seu contexto Deus traz a resposta, no seu contexto Deus grita, no seu contexto, na sua realidade pessoal, na nossa realidade como sociedade. É nesse ambiente que Deus nos ensina. Deus nos aproxima da sua vontade. Deus nos dá direções. Você pode pensar, não, mas aqui jamais Deus vai se mover. Deus se move. Nesse tempo, nesse contexto, você olha para a sua família, só tem gente endemoniada, tem gente viciada. Você vê o contexto de casamento, é só divórcio. É nesse contexto que Deus pode restaurar, é nesse contexto que Deus liberta, é nesse contexto que Deus une, é nesse contexto que Deus restaura, é nesse contexto que Deus traz a provisão, é nesse contexto. Mas o texto segue dizendo: ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo, não existe outro caminho para a transformação além do arrependimento. O óbvio precisa ser dito, irmãos. Tem gente querendo viver um contexto de transformação sem arrependimento. Nós estamos falando que Deus se move em meios improváveis, mas não é possível descartar o arrependimento. Em todo contexto improvável, precisa ser acompanhado de arrependimento para que haja transformação. O problema é que a gente quer pular o arrependimento, a gente quer receber a promessa, a gente quer receber a bênção de Deus. Mas se é de Deus, não existe outro caminho senão o caminho do arrependimento. Você quer restauração no seu casamento? Não adianta você tentar pular o arrependimento. Tem que haver perdão, tem que haver cumplicidade, tem que voltar atrás, tem que voltar, trazer à sua memória a promessa que você fez na entrega das alianças. Você tem que voltar à palavra. Não há transformação sem arrependimento. Não há. O problema é que a gente acha que arrependimento é só aquele que não conheceu a Jesus deve se arrepender. Não. Enquanto cristãos, em todo contexto de transformação, precisa ser acompanhado de arrependimento. Todos os dias. Voltar o nosso coração ao Senhor, voltar a nossa vida ao Senhor. O versículo de número 4
Até o verso de número 6 diz: como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Verá a salvação de Deus. Terceiro, a base de toda profecia deve ser as Escrituras. João Batista tirou toda essa mensagem da cabeça? Não. Tirou do livro do profeta Isaías. Ele prega a palavra de Deus. Todas as vezes que as Escrituras estão sendo expostas, Deus está falando com o seu povo. O texto está falando de caminho, de estrada, mas Isaías e aqui consequentemente João está falando de coração. Não existe profecia fora das Escrituras. Por que isso deve ser dito? É porque é nesse tempo de caos, é nesse tempo de crise que se levantam os falsos profetas. É nesse tempo que o povo que diz temer ao Senhor dá ouvidos a quem não deve dar. Vive um evangelho que não deve viver, um evangelho que não é o evangelho do arrependimento. Um evangelho que pula o arrependimento. O evangelho que só pensa no que eu tenho e no que eu quero ter, e não no que eu sou, naquilo que Cristo fez, a partir do que Cristo fez, não. É por isso que João Batista aqui, no meio das suas palavras, ele cita as Escrituras, porque não há profecia fora das Escrituras. Não há. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Não há. Você parou para ouvir um profeta, ver qual base, em qual base ele está dizendo tudo o que está dizendo. O texto, ele segue dizendo: João dizia às multidões que saiam para serem batizadas por ele. Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Quarto, não esconda atrás da sua descendência. Olha o que diz o texto: deem frutos que mostrem arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus não pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Entenda isso. As multidões foram atraídas, mas no meio da multidão existem os que não querem compromisso nenhum com Deus. E ele diz: não é arrependimento atrás de arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Não adianta esconder atrás da descendência, cada um precisa nascer de novo. Eles estão dizendo, João Batista já está dizendo para eles: não adianta vocês dizerem: Abraão é nosso pai. Não adianta vocês esconderem atrás da descendência, não, porque o meu pai era um homem de oração e você, não, porque a minha família era uma família temente a Deus e você.
O que João Batista está trazendo em meio à sua palavra, direcionado por Deus, é que não podemos viver arrependimento atrás de arrependimento, mas devemos viver arrependimento somado a frutos dignos de arrependimento. Ele está dizendo: a sua descendência não impede você de ser cortado se você não der fruto. É por isso que nós temos que orar pelas nossas crianças, tão lindas ali no Kids, irmãos. Mas a maioria delas precisam ainda ter uma revelação de Jesus Cristo em seus corações. As crianças que foram apresentadas aqui, maravilhoso. A gente ama, a gente cuida. Mas não há um ser humano debaixo dos céus que não necessite se arrepender de todo o coração e viver frutos. Tem muita gente arrependida, mas poucas pessoas arrependidas somada de frutos dignos de arrependimento. É por isso que a gente vê muito casamento entre cristãos acabando. Cadê os frutos? É por isso que a gente vê contextos na nossa família, familiares que se dizem cristãos, pessoas no meio da igreja vivendo realidades de abuso. Cadê os frutos? João Batista não está apenas apresentando o caminho do arrependimento. Ele está declarando que todo arrependimento deve ser acompanhado de frutos dignos de arrependimento. O texto segue dizendo: o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem com seu salário. Quinto, o evangelho é para o alcance de todos. Você viu no texto? As multidões foram atraídas, a mensagem tocou os corações e eles começaram a perguntar: o que nós devemos fazer? João Batista responde: os publicanos chegaram para ele e disseram: e nós publicanos, o que a gente deve fazer? E João Batista responde: não cobrem mais do que lhe é devido. Os soldados, agora uma outra classe, chega para João Batista e diz: e nós, funcionários públicos, o que nós devemos fazer? E João Batista diz para eles: não sejam milicianos, não acusem ninguém falsamente, contentem com o seu salário, não sejam corruptos. Todas as classes, todas as tribos, todas as pessoas, diante da palavra de arrependimento foram atraídas. Isso nos traz essa compreensão de que o evangelho pregado é para o alcance de todas as pessoas. Não há nenhuma classe que passa isento à vontade de Deus, ao querer de Deus. O texto diz que eles perguntaram. Interessante, porque o apelo vinha do auditório e não do pregador. O pregador disse a palavra, o auditório perguntou: e aí? O que eu devo fazer então? Eu quero viver esse evangelho. O que eu devo fazer? E João Batista respondia. Os soldados, os publicanos e todos aqueles que estavam no meio das multidões. O texto, ele segue dizendo: o povo
estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Sexto, o perigo de colocar o pregador em um lugar que não é dele. Isso precisa ser dito. Não há diferença nenhuma entre quem está nesse púlpito, seja eu ou qualquer dos pastores que são da casa ou possam ser convidados a trazer um recado de Deus. Não há diferença nenhuma com o povo. João Batista falando de arrependimento, falando de frutos de arrependimento, e eles idolatrando João Batista. Será não é ele o Cristo? Cuidado! Cuidado com a idolatria incubada, coberta. Cuidado. Cuidado para não colocar alguém, por mais abençoado que ele, que ela pode ser, em um lugar que não é nosso. O nosso lugar é com os joelhos dobrados, o coração prostrado como o seu. A palavra de João Batista também era para ele. Cuidado! E o texto diz que João Batista responde imediatamente. João respondeu: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito e com fogo. Sétimo e último ponto: sempre devolva a glória a Cristo. João reage devolvendo a glória a Cristo. Nada é para nossa glória. João está falando que a igreja é uma mistura de gente salva e não salva, de trigo e joio misturado. Mas haverá um dia que a palha se queimará. Ele trará a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Não queira reter uma glória que não é sua. Parece um lugar apenas dos que são públicos. Não. Quando nós fazemos com a mão direita e queremos contar para a mão esquerda, isso você já está retendo algo que não é para você. Quando a nossa busca é por likes, por aprovações humanas, você já está entrando num lugar de reter o que não é para você. Se tem uma coisa que um cristão genuíno faz, é viver o evangelho genuíno e em todos os seus dias devolvendo a glória ao Cristo. Você recebeu uma cura, a glória é de Cristo. Tem provisão sobre as suas mãos, a glória é de Cristo. Deus está fazendo algo na sua família, a glória é de Cristo. Você está sendo abençoado na igreja que Deus plantou você, a glória é de Cristo. Deus está se movendo no seu meio, na sua realidade de vida, a glória é de Jesus Cristo. Essa é a palavra de João Batista para mim, para você, nessa manhã. E que assim seja. Quantos entendem essa palavra nessa manhã? Aplauda o nome de Jesus e se coloque de pé no seu lugar. Deus usa meios improváveis. Não há outro caminho para a transformação senão o arrependimento. A base de toda profecia deve ser as Escrituras.
Não se esconda atrás da sua descendência. O evangelho é para o alcance de todos. Não coloque o pregador em um lugar que não é dele. E sempre devolva a glória a Jesus Cristo.